Há quase exatamente um ano, a primeira mulher a assumir o governo da Itália marcava o seu nome na história. Em 25 de setembro, a coligação da Meloni, do Partido Fratelli d'Italia, Lega e outros ganham as eleições parlamentares na Itália, fazem maioria no parlamento e indicam Giorgia Meloni como primeiro-ministro. Depois de um ano, ou quase um ano, o que mudou? O que foi prometido e foi cumprido? Como está a Itália depois de um ano de Giorgia Meloni? Então vamos falar dos desafios, daquilo que o governo Giorgia Meloni, o governo da primeira mulher a assumir o comando da Itália, iria enfrentar desde o inverno da virada do ano, gente, de 2022 para 2023. Você no Brasil pode achar muito estranho isso, porque no Brasil aí é verão, praia, calor, pois é, mas aqui na Europa, na Itália, esse final de ano, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é a virada de ano com frio, com frio, com inverno, com alto consumo de gás para esquentar as residências e de energia também. E esse foi um dos problemas enfrentados por Meloni, o alto custo do preço do gás e da energia, obviamente criado pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Então Meloni já começa o seu governo com esse grande problema dos custos da energia, o que, gente, naturalmente aumenta o custo do produto. Você imagina indústrias e empresas tendo uma conta de gás, de energia muito mais alto, esse preço, obviamente, é um pouco repassado para o consumidor. Não obstante disso, também juros altos. Pois é, nessa virada de 2022 para 2023, o valor, os juros de correção da prestação da casa própria, do mútuo, tão conhecido aqui na Itália, começaram a crescer de forma assustadora. Eu tenho um colega que tem um mútuo que falou: Felipe, 620, 630 era o que eu pagava. Nesses meses aí eu estou pagando 800, 850, enfim, grande problema para ser contornado. Não obstante desses problemas aí, de custo de energia e tal, passa a primavera, chega aí primavera, verão e outros grandes problemas batem na porta do governo Meloni, como a migração desenfreada, proveniente aí dos países do norte da África, o que tem causado grandes prejuízo na economia, desvalorização de imóveis, desvalorização de comércios locais, entre outras tantas coisas, nós vamos entrar em detalhe disso mais para frente. E além disso também a perda de turistas. Você fala assim: Felipe, como assim perda de turistas? A Itália nesse ano perdeu não somente turistas estrangeiros, mas perdeu muitos dos seus turistas italianos. Eu e Cristino somos um exemplo disso. E foi matéria de jornal, onde muitos italianos estavam trocando as suas férias de verão das praias italianas pelas praias albanesas, pelas praias gregas, enfim. Grandes problemas, inflação. A inflação que na virada de 2022 para 2023 alcançou um dos mais altos patamares na Itália que não via sendo visto há muitos anos. Então todos esses problemas nós vamos detalhar um pouquinho e trazer. Conseguiu contornar? Não conseguiu contornar? Quais são ainda os grandes problemas e dificuldades enfrentadas pelo governo Meloni e o que esperar da Itália nessa virada de 2023 para 2024. Então tá bom, Felipe, o que está acontecendo agora? Como que está a questão das contas de luz e gás, do custo energia, do caro energia na Itália? Normalizou? Gente, eu posso te falar que sim, que normalizou, A gente já pode ver nesse inverno que passou que os preços que nós pagamos da energia e do gás não foram iguais àqueles do começo da guerra. No começo da guerra estava uma coisa absurda, contas triplicando de valor. Isso já não aconteceu nesse inverno agora de 2022 para 2023. E não vem acontecendo também ao longo do ano. Nós temos aqui as nossas contas de gás e de luz, e a gente vê ali que está quase com a normalização do que a gente pagava no período de antes da guerra da Ucrânia. Então pode-se dizer que essa questão da energia foi algo que já foi contornado, já foi normalizado. Mas nós vamos te mostrar também, vamos botar aqui para você um gráfico do desenvolvimento da inflação aqui na Itália desde 2022, todo o ano de 2022 até 2023. Na verdade, de 2021 até 2023, onde a gente vê uma grande escalada da inflação,
obviamente, pelo caro energia, pelo preço do custo da guerra, obviamente, que chegou a um patamar de 11,6% ali na virada de 22 para 23. Porém, hoje, quando a gente vê os números da inflação aqui na Itália, nós estamos a 5,3%. Então você pega aí que num período mais ou menos de 7 ou 8 meses, uma inflação de 11,6% caiu para menos da metade, chegando a 5,3% de inflação. O que mostra que o governo está conseguindo contornar essa questão da inflação. Está um número alto ainda. A inflação na Itália era abaixo de 2%, né? Então pode-se dizer que hoje a gente está com a inflação que é mais do que o dobro do que de 2 anos atrás, em 2021. Mas em vista dos 11% que tinha na virada do ano, essa inflação está caindo e esperamos que caia ainda mais. Gente, e a economia do país, né, ela se desenvolve muito ou não de acordo com os custos do governo, né? Quanto mais um governo gasta, quanto mais o governo se envolve e lança seus tentáculos, né, por todas as áreas da vida do cidadão, mais caro isso é e mais atrapalha, né? Eu nunca vi governo portar avante a vida de ninguém. Geralmente, na maioria dos casos, o governo mais atrapalha do que ajuda. E com isso, uma das coisas que o governo de Giorgia Meloni fez e avisou que iria fazer era o corte do reddito de cittadinanza, né, da Bolsa Família aqui da Itália. Um levantamento foi feito, uma pesquisa foi feita para ver aqueles, né, espertinhos que estavam recebendo um auxílio do governo sem ter o direito de havê-lo. É muito importante isso. Pessoas que recebiam o reddito de cittadinanza sem ter o direito de receber. Porque são pessoas em idade de trabalho, com saúde, que podem correr atrás de um emprego e estão ali, ó, garrados ali na teta do governo mamando. Um dos programas de Giorgia Meloni foi cortar milhares de benefícios de reddito de cittadinanza ao longo de toda a Itália. Foram milhares de pessoas que receberam um SMS dizendo: olha, a partir do mês que vem, você já não vai mais receber o reddito de cittadinanza. Isso, obviamente, deu ali um pouco de esfogo ao governo, né, cumprindo uma promessa de campanha de Giorgia Meloni, que foi, inclusive, um dos pilares que foi atacado pela canhota, né, a canhota lá do partido PD e do movimento Cinque Stelle, que distribuía assistencialismo, reddito de cittadinanza pela Itália, à torta e à direita. E uma das coisas que a Meloni falou foi: vou cortar. Quem tem direito, obviamente, vai continuar recebendo. Mas a gente vai passar uma malha fina e tirar esse benefício de quem não tem direito de recebê-lo. Uma outra medida econômica do governo é a questão de diminuição de taxas, gente, diminuição de imposto. Eu não sei se você sabe, a Itália tem impostos altíssimos, altíssimos. Na Itália se paga muito imposto. E uma das medidas implementadas, né, na intervenção econômica prevê uma tributação a mais das empresas que estavam cobrando altos preços no final de 2022 da energia. Então aquele discurso de energia não vai ficar barato, não. O governo italiano está estudando alguma proposta de uma taxação extra devido aos abusos que aconteceram lá na virada de 22 para 23. E também uma redução, agora redução de impostos para o trabalhador. Isso é muito interessante, né? Isso é o que todo mundo gosta, todo mundo que quer saber. Medidas que vão atuar e atender basicamente os baixos e médios salários, fazendo com que, de acordo com o corte dos impostos, o trabalhador possa perceber no seu contra-cheque até 100 euros a mais de salário no fim do mês. Obviamente que esse talho de impostos vai no máximo para quem ganha 35 mil euros por ano. Então, se você está ali dentro daquela faixa que ganha até 35 mil euros por ano, você vai perceber uma redução dos impostos no seu salário, fazendo com que você ganhe até 100 euros a mais no seu contra-cheque. Uma outra coisa com relação também a imposto que está sendo estudado pelo governo é a redução dos impostos sobre 13º, 14º e um reajuste da tabela do imposto de renda, que hoje aqui na Itália, se eu não me engano, são 4 faixas de imposto de renda
e a intenção do governo é reduzir para somente 3, né? Vamos ver como é que vai ser essa redução, né? Segundo o governo, vai ser algo para ajudar o trabalhador. Eu só acredito vendo, né? Vamos ver depois que essa medida for tomada e essa redução for realmente concretizada, se vai realmente melhorar para a vida do trabalhador ou não. Outro desafio bem grande, mas bem grande mesmo, que o governo Meloni enfrentou foi sobre a questão do PNRR. Aí você fala assim, Felipe, o que é o PNRR? PNRR é um fundo que foi criado, é um dinheiro que a Itália pega com a União Europeia, mas não só a Itália, tá? A Espanha pegou desse dinheiro, a França, a Grécia, Itália, Portugal, Croácia e Eslováquia. Um dinheiro para desenvolvimento do país, para investimento em áreas, né, que a União Europeia julga importantes e para fomentar, né, a evolução, o desenvolvimento dessas áreas, que são digitalização, inovação, competitividade, cultura e turismo, revolução verde e transição ecológica, infraestrutura para uma mobilidade sustentável, educação, coesão e inclusão e saúde. Pois bem, a Itália ela tem metas para alcançar ao longo dos semestres e que essas metas devem ser divididas, devem ser averiguadas pelo Banco Europeu para ver se a Itália cumpriu aquilo que ela deveria cumprir para receber as parcelas do PNRR. Gente, esse PNRR é um total de uma bolsa, de um cheque de 190 bilhões de dólares, de euros. 190 bilhões de euros, que serão divididos em 10 parcelas, 2 parcelas por ano, de investimento, de dinheiro que é dado ao governo italiano. Se e somente se o governo italiano cumprir as metas estipuladas pelo Banco Europeu. Até o momento, o governo Giorgia Meloni conseguiu cumprir, né, provar o cumprimento daquilo que foi estabelecido para receber as parcelas do PNRR. Está em briga, em discussão aí, né, os níveis, né, os índices, os indicadores daquilo que o governo italiano deveria fazer até os próximos meses para receber mais uma parcela desse dinheiro que serve para investimento do governo, obviamente, em todas essas áreas que nós lemos na Itália. E vamos falar mais uma vez da questão de migração, a questão dos migrantes ilegais aqui na Itália, né? Depois de muito debate, depois de se debater para tudo quanto é lado, depois de Meloni ter ido já com a Ursula von der Leyen lá na costa de Lampedusa, mais ou menos ali pelo dia 17 e 18 de setembro, quando a Itália batia recordes de chegada de imigrantes ilegais em suas costas, muito se falou e pouca coisa efetiva aconteceu. Uma delas, que pode ser assim, uma luz no fim do túnel para a questão italiana de enfrentamento à imigração ilegal, são os centros de repátrio. O que são os centros de repátrio? Serão instituições, né, locais construídos, a ideia é que sejam construídos ao longo de toda a Itália, onde esses imigrantes ilegais que desembarcam na costa de Lampedusa serão conduzidos a esse centro de repátrio e ali poderão ficar por até 18 meses a fim de ver se terão asilo ou não na Itália, se serão repatriados para o seu local de origem ou o que vai acontecer com eles. Se vão receber asilo político, asilo ou de qualquer outra forma que se possa entender para permanecer na Itália ou em outro país europeu. Esses centros parecem ser, do que a gente vê, uma pequena luz no fim do túnel daquilo que se consegue fazer, visto que bloco naval, a União Europeia não permite que se faça, e outras medidas até um pouco mais drásticas também não, porém, esse centro de repátrio parecem ser, como eu disse, uma luz no fim do túnel, onde cada imigrante que ali chegar vai para um centro de repátrio desse, que parece mais uma prisão, e ali ficará e poderá ficar por até 18 meses, até que a tua situação seja regularizada de ser mandado de volta de onde você veio ou conseguir asilo, conseguir visto para permanecer na Itália, né?
Atualmente existem mais ou menos, acho que 2 ou 3 desses centros de repátrio em funcionamento. A ideia é que estejam construídos outros tantos para que a Itália haja no mínimo de 20 a 30 centros de repátrio. Quer dizer, se espera aí um volume bem grande de chegada de imigrantes para que todos esses centros, né, de repatriamento sejam ali suficientes para assumir toda essa galera que está chegando. Um outro grande problema também que está meio que explodindo no colo do atual governo é a questão da violência juvenil na Itália. Gente, nós já comentamos isso em outros vídeos, já comentamos também em vários reels no Instagram. Inclusive eu te convido, você que ainda não nos segue lá no Instagram, tá aqui ó, @temdetudo, segue a gente também lá no Instagram, dê essa força para o nosso canal, se você gosta do conteúdo que a gente traz. E você que está vendo esse vídeo agora e ainda não é inscrito, escreve aqui, se inscreve no Tem de Tudo, dá um joinha, ativa o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser avisado que tem conteúdo novo do Tem de Tudo. Então, essa questão da criminalidade juvenil explodiu esse ano de 2023, as televisões falam disso a todo momento, seja em centros mais comuns, como Nápoles, Palermo, Milão, né, onde já se é um pouco conhecido dessa delinquência juvenil. O governo está tomando algumas medidas mais duras para combater e para contornar essa eu não sei nem o adjetivo para dar, né, esse crescimento dessa violência juvenil nessas grandes cidades italianas. Inclusive, notícia fresquinha, ouvimos isso há 2 dias atrás, que o governo está estudando utilizar a força militar do exército para reforçar o patrulhamento em áreas mais complexas das grandes cidades. Isso mesmo, está dizendo que a polícia não está dando conta e vão ser requisitadas forças militares para estar em locais estratégicos, como, por exemplo, estações de trem, algumas estações de metrô mais movimentadas, onde você vai ter ali a presença massiva do exército italiano para ajudar no controle e no combate de crimes e da violência. Eu, da minha opinião, acho isso uma excelente medida. Para mim é para fazer o mais rápido possível, porque a coisa aqui na Itália, meu amigo, em alguns centros, em algumas grandes cidades, está se perdendo o controle, está ficando feio, não está bonito não. Outra coisa também com relação às reformas institucionais que a Meloni quer fazer. Uma delas, né, que é um dos carros-chefes do governo de centro-direita, que são as reformas das instituições, né, além da eleição direta do presidente da República, né? Nesse primeiro ano de governo, surge a hipótese de um sistema em que o primeiro-ministro adquira mais poderes do que os concedidos pela Constituição na versão atual. A Meloni já tinha falado disso, que o interesse dela é que o primeiro-ministro ele seja escolhido não pelo parlamento, né? Não por aquela coisa assim, quem tiver mais deputados e senadores no parlamento vai indicar o primeiro-ministro. É como é hoje. A proposta da Meloni é que não, que isso volte para a mão do cidadão, como é feito no Brasil. Vai lá e vota e cada cidadão vai dar o seu voto para escolher o seu presidente. Nesse caso, o governo tem uma vantagem. Por quê? Pesquisa realizada no último mês mostra que a aprovação do governo caiu. Aí você falou, Felipe, como é que isso pode ser legal para Meloni? Eu vou explicar. Não obstante a aprovação do governo tenha caído, o número de filiações e o número de pessoas que suportam, que apoiam os partidos de direita como Fratelli d'Italia, Lega e a outra lá do Berlusconi, que eu esqueci o nome agora, tem crescido. Então, é uma coisa assim meio difícil de entender. E, na verdade, até eu entendi muito bem como é que funciona, como é que é a razão de ser, em que a aprovação do governo cai, mas a força dos partidos políticos de centro-destra crescem. Tá? Vamos ver que fim vai dar, o que vai acontecer com isso. Temos algumas outras notícias ainda do governo Meloni que não vou trazer nesse vídeo, porque não temos confirmação. A gente tem visto nos jornais alguns burburinhos, algumas coisas que o governo quer fazer, mas por enquanto é papo.
Então eu não vou trazer nesse vídeo, que é para falar desse 1 ano de governo Meloni, que eu espero que você tenha gostado. Felipe, você esqueceu de falar disso. Ótimo, escreve aqui embaixo nos comentários. Felipe, tem a questão disso, disso, disso. Ah, você esqueceu de comentar isso, isso, isso. Ótimo, a gente conta muito com a ajuda de vocês, que assistem ao nosso canal, que gostam do conteúdo que a gente traz, e a participação de vocês é sempre muito importante. Então fiquem à vontade, comentem no vídeo, dá aquele joinha e mande esse conteúdo para alguém que você acha que tem interesse em acompanhar o que acontece aqui no País da Bota, ok? Um bacio a tutti, te convido novamente a se inscrever no canal, você que não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!